O projeto de reorganização do ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, anunciado em setembro, gerou uma série de protestos de estudantes e pais. Isso porque a proposta previa o fechamento de várias escolas, que seriam disponibilizadas para outras funções na área da educação. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo anunciou no dia 23 de setembro uma nova organização da rede estadual de ensino. O objetivo era separar as escolas para que cada unidade passasse a oferecer aulas de apenas um dos ciclos da educação a partir de 2016. A proposta gerou protestos de estudantes e pais porque previu o fechamento de 93 escolas, que seriam disponibilizadas para outras funções na área de educação. Os estudantes ocuparam as escolas em protesto contra a reestruturação e, na semana passada, começaram a protestar nas principais ruas da capital paulista. Na sexta-feira, dia 4 de dezembro, o governador decidiu suspender o projeto 42 dias depois de seu anúncio. Alckmin disse que irá dialogar com pais e alunos e que os estudantes permanecerão em suas unidades em 2016. Após o anúncio da suspensão do projeto, o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Hermann Volvart, pediu para deixar o cargo. E a polêmica em torno desse projeto é o tema de hoje do Revista da Cidade. Vamos falar sobre isso hoje, com certeza. Já estamos discutindo o tema da semana que vem, inclusive, né, doutor? Fofocando aqui, né? Falando mal dos outros, Os né? bastidores da política. Falando mal de políticos. Mas tá difícil só encontrar político para falar bem, né? Não tem, tá né? Difícil. Tá difícil. Passar na peneira não passa todo mundo, não fica ninguém. Querido, vamos falar sobre essa questão dessa reestruturação que foi proposta. O assunto começou em setembro, a gente ainda não havia falado sobre isso aqui no Revista, mesmo porque muitos capítulos estavam sendo desenhados, escritos em cima dessa história. Então, como agora o governo resolveu voltar atrás na reestruturação, é hora da gente falar, mesmo porque os estudantes não voltaram atrás nos protestos, né, doutor Eduardo? Regiane, é pátria educadora, né? Estamos longe dessa realidade, né? Você vê que é uma situação bastante, no mínimo, estranha. Um amigo né? meu quisera ser esse, né? Eu falo que o Brasil é esquisito, as pessoas falam, mas como assim o Brasil é esquisito? É estranho, porque são assuntos que são tratados da noite para o dia, como se você estivesse fazendo uma compra em supermercado, né? Ou seja, não é bem assim. É óbvio que eu tenho restrições em relação a fechamentos de escolas, porque escola foi feita para manter as portas escancaradas, né? E não para fechar a escola, é o contrário, ou seja, o processo. Agora, do outro lado... E a expectativa que a gente tem com o crescimento da população é que escolas sejam abertas, né? Completamente. E não mais escolas, né? E você tem mais estrutura. E na escola você tem tantas atividades que você pode fazer, né? Tantas, eu digo, porque a escola ela foi feita para duas coisas: desenvolver, proporcionar a cultura e o conhecimento. Com biblioteca, com esporte, seja lá de que forma, é um entretenimento, mas no sentido de cultural, claro, né? Associado ao ensino. É óbvio. Então, é óbvio que eu acho que tem que ter uma reestruturação no ensino médio, no fundamental, é óbvio que tem que ter, né? Nós percebemos que chega num determinado patamar que você não tem mais o que fazer, a não ser você reestruturar, mas não esse tipo de reestruturação que o governador, que o próprio secretário, o ex-secretário de Educação... Que já pediu demissão. Que já pediu demissão, pediu demissão por uma única razão, porque na verdade ele deu um posicionamento que não recuaria, vem o chefe de gabinete, vai lá e diz o seguinte, não, nós vamos começar a dialogar. Ele foi desautorizado, né? Fora que ele também ajudou a desenvolver um projeto que foi amplamente criticado e negado por todos os estudantes e pais, né? Então, que há necessidade dessa reestruturação, isso não tem a sombra de dúvida. Agora, só não pode fazer isso da noite para o dia. E o que é pior, propondo fechamento de escolas, né? Não é assim, então, tipo, esse é o 5, problema. 6 unidades. Eu não consigo acreditar que a gente tem quase 100 escolas obsoletas aqui em São Paulo. Eu não consigo acreditar nisso. Porque eu não tive acesso ao estudo, assim como a maioria dos estudantes também não teve. Eu acho que essa polêmica que foi levantada em relação à reorganização, ela abriu várias frentes. Eu acho que isso serve para você, na verdade, recuar, que eu sempre digo, que você quer aumentar o seu ângulo de visão, você
recua para poder começar a trabalhar. Então eu acho que toda essa confusão, toda essa história que se desenhou nessas últimas semanas, ela serviu para poder criar um alerta, ou seja, chamar a atenção do governo do estado, o Alckmin, né, e ao mesmo tempo trazer a questão do sindicato, que é a POSP também, que está sempre criando problemas, né, ou seja, o sindicato dos professores, que obviamente essa questão faz da POSP e faz dos alunos instrumento de manobra, você sabe disso, né, política, e isso é muito ruim, isso não é bom para ninguém, né, sobretudo para quem está no último ano e está prestes a se formar, porque esses protestos, essa greve que foi gerada, esse mal-estar que ocorreu, só prejudica uma única pessoa, ou seja, os alunos. Porque você imagina quem está no último ano prestes a passar para a faculdade, pode perder um ano de faculdade. Então é óbvio que só tem prejuízos nessa história toda. Mas eu acho que ela serve para uma única coisa, para você refletir. Ou seja, precisamos encarar essa reestruturação. Como ela vai ser feita? Tem que ser discutida. Não pode fechar escola, é proibido fechar escolas. Isso é uma coisa que não se fala em matéria de reestruturação. Né? Então eu acho que ela tem que ser repensada, ela tem que ser reanalisada. Eu acho que há um prejuízo substancial para os alunos, mas sobretudo para os professores também, porque imagina há uma desestrutura familiar quando você fala em reestruturar a escola, mudar o seu filho, né, o filho daquela pessoa que depende da escola, para uma outra escola talvez mais distante. Então há todo um desajuste familiar. Essa é a razão pela qual você não pode, obviamente, fechar uma escola. E você muda tudo, você tira o seu filho daquele contexto em que ele já está acostumado, familiarizado, os professores, os alunos, os colegas, né, a própria estrutura, né, física da escola, vai ser tudo diferente, pode ser detalhe, mas isso tudo também conta, como você falou, nessa desestruturação da família. Não, isso não tem sobre... O governo, ele tem que, na verdade, fazer todo um ajuste, uma reorganização, sem criar um temor, né, ou sem fragilizar a família. A família já está fragilizada com tudo que está acontecendo no país. E aí, de repente, você fala assim, e agora? Como é que eu vou fazer? Meu filho não vai mais estudar nessa escola. Meu filho vai estudar a 2, 3 quilômetros distante daqui. Muitas vezes irmãos estão sendo separados, cada um indo para uma escola, quer dizer, cria uma dificuldade ainda maior. Então, essa é a questão. É óbvio, a reestruturação proposta, ela não é... Ela é uma reestruturação interessante, porque é justamente você fazer a separação do ensino do pré-escolar, dessa primeira fase, da segunda fase, do fundamental, enfim. Então há uma coerência nessa reestruturação, mas é a forma que se impõe na questão da reestruturação. Né? E aí cria o quê? Cria toda essa situação temerária. Eu acho que tem uma falta de... uma insatisfação, na verdade, que está sendo mostrada com esses protestos todos dos estudantes, porque é claro que eles estão protestando com relação a esse tema principal, né? Mas imagina, de repente você já tem uma estrutura ruim de ensino, você já tem professores mal remunerados, gente trabalhando insatisfeita, uma estrutura física da escola que poderia ser muito melhor, com mais investimentos e tudo mais. Ainda vem uma notícia dessa, fala, pô, aí também já é demais, né? Então acho que mostra uma insatisfação também bem anterior a tudo isso, né? O brasileiro, ele já resiste a mudanças, já começa por aí, né? E eu sempre digo o seguinte, se esse projeto fosse realmente excepcional, prioritário para a educação, o próprio governador não teria recuado. Né? Ou seja, quando a coisa é boa, é óbvio, não há a questão de recuar. A questão de você avançar e mostrar para a sociedade o quanto isso será benéfico no dia de amanhã. Né? Agora, o fato, você vê que o governador, ele recuou, ele suspendeu a reorganização para discutir com os alunos e com os pais em 2016, o que isso deveria ter sido feito anteriormente, porque você tem que ter um lapso temporal para você mudar as coisas. Precisa de muito tempo você não de conversa, pode simplesmente chegar lá e falar assim, olha, a partir de amanhã está tudo mudado. Ou seja, então não é por aí. Para a gente encerrar, doutor Eduardo, eu queria só que você falasse a respeito desses protestos que estão acontecendo na cidade de São Paulo e o fato deles não terem voltado atrás
nos protestos, mesmo com o governador voltando atrás na proposta? Duas questões há de ser colocadas. Primeiro, que eles querem o cancelamento da reorganização, da reestruturação. Tá? Eles não querem mais a suspensão, eles exigem o cancelamento. O governador já anunciou que vai cancelar e vai começar, ou seja, vai refazer toda essa reorganização a partir de 2016. Tá? E a questão dos protestos é o que eu digo, um aluno, né, um adolescente, ele pode ser instrumento de manobra dos sindicatos, do MST, como agora o MST também já anunciou apoio aos estudantes. E ajudou a ocupar algumas escolas. E essa questão de tomar as avenidas, as principais avenidas de São Paulo, que entra a polícia para reprimir, ou seja, para impedir que isso aconteça, e aí há os confrontos, né? Há os confrontos não só ideológicos, mas a questão política, há uma questão, porque eles acham que os alunos são utilizados como instrumentos políticos, então aí todo mundo começa a fazer conjecturas, né? Ilações pensando isso ou pensando aquilo. Na verdade, o que eu acho que o governador tem que fazer é realmente, nesse momento, recuar, pensar numa reestruturação a médio e longo prazo e aí sim, fazendo um trabalho de conscientização dos pais, né, não criando nenhum temor e fragmentando a família sobretudo, porque você sabe, né? Ou seja, o ensino é a base de uma família. Quando a família percebe que pode perder isso, é óbvio que ela reage imediatamente. E é o que a base de uma nação, né, doutor Eduardo? Isso a gente sempre bate nessa tecla aqui, quem assiste a revista sempre sabe o quanto a gente sempre fala a respeito disso, que a educação é a base de tudo. Se a gente não tem uma geração toda bem educada, é uma geração toda perdida. A ignorância só favorece uma classe. Aquela que está fazendo bobagem vários anos só seguidos. Favorece a classe política, não favorece mais ninguém. Tá difícil. Então você tem que realmente, é o que eu sempre digo, educação é algo prioritário numa nação. Se uma nação quer se desenvolver, se uma nação quer chegar ao ponto máximo, ao ponto realmente de desenvolvimento, tem pretensões de criar um futuro, ou pelo menos criar uma perspectiva de futuro melhor, a educação é o único caminho, não existe outro. Né? Ou seja, você pode criar trabalho, você pode criar frentes de trabalho, pode criar qualquer outra coisa, mas sem educação você obviamente só estimula a criminalidade. Isso não tem a sombra de dúvida. Então eu acho que esse é o ponto. Agora tem que repensar, né? Tem que fazer a coisa com planejamento, não pode fazer da noite para o dia, porque senão não dá o que deu, né? Então agora o governo tem que recuar. Eu sinto que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto ainda aqui no Revista, porque a história ainda não acabou. Muito ainda. E muita coisa ainda vai acontecer. E durante décadas. Ai, meu Deus, é verdade. Olha, para continuar fazendo contato com o doutor Eduardo, através das redes sociais, vai lá pro Facebook, dá uma curtidinha em Eduardo César Leite. Terça-feira que vem a gente está aqui de novo. Se Deus quiser. Nosso último encontro do ano. Não, semana que vem, sim. A terça-feira. O último, né? O último do ano.